Começa agora Vozes do Palco. Olá, você está assistindo ou ouvindo Vozes do Palco. Esse podcast visa entrevistar artistas independentes. Nesta segunda temporada, estamos entrevistando artistas da dança. Meu nome é Sereia Chagas, eu sou uma pessoa não binária, não tenho preferências de pronome, sou uma pessoa parda, tenho um black power, estou usando um brinco meio holográfico no formato de flor, uma regata verde e uns shorts cor de terra marrom. E o nosso convidado de hoje é bacharel e licenciado em Educação Física, formado em Jazz Dance, especializado em Hip Hop contemporâneo, danças populares e videodance. Ele já participou de musicais, atuou em audiovisuais para a TV. Ele é jurado de festival de dança, coordenador pedagógico de uma escola de artes e diretor do grupo de dança Power Dance e do estúdio de danças Passos e Movimentos. Seja muito bem-vindo, Douglas Acerbi. Obrigado. Eu sou o Douglas Acerbi, sou branco, loiro, só que hoje estou usando um boné marrom, estou com uma calça cinza e uma camiseta verde musgo, combinando com a sereia. Ó, lindíssimos. A gente começa com uma pergunta bem fácil, assim. Quem que é Douglas Acerbi? Douglas hoje é uma pessoa que visa buscar ousadia no que faz, né? Na arte, buscar transferir conhecimentos, uma pessoa persistente, uma pessoa que visa buscar o diferente, sempre buscar novidades. E conta um pouquinho da sua trajetória, de onde você vem, para onde você vai, essas coisas. Para onde eu vou ainda não sei, eu tô indo. Mas da onde que eu venho de Taboão da Serra, né? Nasci lá, passei toda a minha infância lá, tive meu contato com a arte também no mesmo município, né? Me formei também em Taboão da Serra, me expandi para São Paulo. Então, venho de uma comunidade de classe média, né? Não foi fácil da onde que eu saí, né? Da onde que eu vim. E aí estou buscando seguir em frente, expandir meu conhecimento, a minha história, a minha vivência. Você é formado em Educação Física. De onde que surgiu o seu desejo para dança? Conta um pouquinho de como foi seu primeiro contato com a dança e de qual momento você decidiu ir para a dança profissionalmente. Eu sempre tive contato com a dança, mas eu não sabia que era ela que ia ser hoje meu cargo-chefe, né? Então, desde criança, eu dançava na rua com o pessoal, em festinhas, assim, só que a gente adorava dançar, mas eu não sabia, não tinha noção do que seria isso, né? Então, a educação física foi um por acaso, né? Eu sempre digo, nada é por acaso. Eu ia ser turismólogo, nada a ver com dança. E eu vi uns amigos na escola dançando e falou que tinha aulas disso, e eles me convidaram para assistir. Aí, quando eu fui na academia e vi uma outra modalidade, né, que não era a que eles queriam me apresentar, me apaixonei, comecei a fazer dança. E o mais próximo para a dança foi a educação física. E por que a educação física? Porque a faculdade de dança, ela é muito fechada, né? Ela não tem algumas disciplinas de coisas que eu gosto do meu cotidiano. E a educação física ela já é mais vasta, né? Ela já dá mais áreas, mais condições. Então, fui orientado também para fazer educação física porque eu poderia trabalhar em outras áreas. Já a dança não, seria só a dança. Eu imagino, a pessoa que não sabe nem o que se aprende numa faculdade de educação física, que ela é mais voltada para as práticas esportivas. E você que foi para a dança, qual que foi as maiores dificuldades? Eu tinha esse mesmo pensamento que você tinha quando eu entrei. E eu não entendi o porquê me indicar a educação física se ela é voltada mais para o esporte. Mas quando eu entrei, eu vi que tem disciplinas que fogem do esporte. Então, como anatomia, organização de eventos, recreação, estruturas e bases. Então, é fora do esporte, né? Eles casam junto, fora os esportes. Então, os esportes, aliás, a dança só contribuiu para eu ter um desempenho melhor nos esportes. Então, foi tranquilo, né? É atividade física, você vai aprender sobre o corpo, sobre várias coisas, então só beneficiou. E você também é formado 2 vezes em Jazz Dance.
Por que você decidiu fazer 2 vezes e o que muda de uma formação para outra? Bom, foi loucura, né? Eu não queria deixar de dançar, né? Eu fiz a primeira formação, né? Foi bem difícil, rígida. A segunda formação foi em escola diferente, né? Muda um pouquinho as metodologias, mas o conteúdo não. Inclusive, eu tive um desempenho melhor, né? Por já ter adquirido uma habilidade, já ter treinado técnica, já saber como é que é. E foi mais para conhecimento mesmo. Se tivesse a terceira, eu faria a terceira. Eu também sou desse que gosta muito de estudar. Tenho uma amiga, a Laila, que faz parte, né, da produção, que ela vive me falando às vezes, tipo, Sereia, vamos parar de estudar um pouquinho, que você já tá... já sabe demais, vamos aplicar isso no mundo, que às vezes eu sou viciada, acho um pouco em estudar. Como que você vê o processo da formação da pessoa que dança? Eu vejo além da técnica, porque muitas pessoas acham que na dança, né, você tem que saber dançar, é técnica, e tem que pegar os passos, os movimentos, e não é, não é. Tem muitos processos que, vamos dizer, os bastidores da dança, que as pessoas não vê. Uma delas é a identidade da pessoa, se ela se identifica ou não, né, fora os desafios, né, também tem a disciplina, né, a postura dela, a conduta, tem muitas coisas além da dança. Então, enquanto uns pensam que é técnica, né, quem vive da arte da dança já vê que tem muito mais. Já que você já tocou, né, nas dificuldades, fala um pouquinho quais são as dificuldades de ser um artista e também você tem os 2 lados, né? Você tem o lado que você é o artista, mas você também está no lado pedagógico, você também dá aula. Quais são as maiores dificuldades dos 2 lados? Bom, a dificuldade de ser artista são os incentivos, né? Porque hoje em dia está tendo um pouquinho mais de valorização. Um pouquinho, mas a gente está chegando lá. 1%. Estamos chegando. Então, tem essa questão. E, porém, é mais fácil, né, eu estar como artista do que como educador e coordenador. Porque a dificuldade de ser professor, hoje em dia, não é a questão de você ensinar, explicar. Isso é fácil, muito fácil. O desafio e a dificuldade é você tentar querer colocar no aluno, enfiar na cabeça dele que ele precisa aprender. Então, a dificuldade é como fazer o despertar da pessoa querer aprender. E para você, eu imagino que deve ser muito difícil quando você está ali dando aula, quando você vê tipo, um aluno que é totalmente despolitizado, e como que você tipo, fala sobre política, se você fala sobre política com esses alunos? Não falo. É muito difícil eu falar sobre política. Muito pelo contrário, eu tenho que tirar a política. Né? Porque a partir do momento que você fala de política, politicagem, você acaba perdendo a essência. Então, da arte, né? E então eu viso não falar. Eu falo da política no sentido mais abrangente, assim, não no sentido da politicagem, né? Mas do acesso aos lugares, do acesso até à aula, né? Porque isso é uma política pública. Sim. E aí, se você fala sobre isso, se você, tipo, por exemplo, se um aluno fala, tipo, eu não vou conseguir continuar porque eu tenho que trabalhar, não sei o quê, como que você fala com esse aluno? O que você aconselha? Então, é bem complicado, né, eu abordar isso, porque tem muitos alunos que hoje está mais acessível a dança. Na nossa época, né, não tinha esse acesso à cultura, à arte, dança, não tinha, era bem difícil. Ou você pagava, ou você só ficava assistindo. Não tinha essas plataformas de hoje, que tem mais acessibilidade, né? Então, hoje ela está sendo um pouquinho mais visada, né? E isso acaba despertando alguns alunos querer seguir a carreira, né? Então eu sempre falo, estuda, né? Não é fácil, eu já jogo a realidade, porque o que mais tem hoje em dia são pessoas que são frustradas porque acham que é tudo mil maravilhas e não é. Isso a gente vê bastante, né? Principalmente tem algumas pessoas que estão na mídia, né? Que falam como se estar na arte fosse a coisa mais fácil do mundo, tem todo o lance da meritocracia, né? Que você tem que fazer para merecer, mas você não vê que tem gente que não tem o que comer, a pessoa não vai deixar de trabalhar para fazer arte, apesar de querer muito, mas às vezes a realidade não
deixa, né? A família, não tem como a família sustentar isso, né? E aí é complexo, né? É complicado porque eu já tive vários casos que os familiares diziam: a dança só está gastando. E é um investimento como se fosse uma faculdade. Você está investindo para futuramente você colher os frutos. Também a visão está mudando, porque antigamente era: vem aqui fazer uma apresentação com o seu grupo aqui, voluntário, de graça, a gente dá um lanchinho para você. Né? Você pode fazer um voluntário, mas o voluntário vai pagar suas contas? E hoje em dia eles estão revendo essa questão, estão valorizando mais. Ah, isso é bom, né? Muito bom. A escola que você dá aula, ela é bem recente, né? Eu lembro que eu morava próximo de lá, e aí eu gostava de passar andando na frente, eu via a construção todinha. Como que você vê o impacto de ter essa escola municipal de artes? Você consegue enxergar o impacto que teve? Demais. Todos os anos, a cada semestre, a gente vê o impacto que está ocorrendo, né? Porque a gente era micro, né? Nós éramos micro. E você vê como que está fazendo bem para as pessoas que não comporta mais naquele espaço. Então, inclusive, a gente já trocou de espaço, expandiu. Que legal. Né? E estamos precisando de profissionais na área ainda. Muito gostoso isso. Vamos seguindo, né? A gente vai mudar um pouquinho de assunto para falar um pouquinho das suas referências estéticas. Tanto quando você está criando algo para você, quando você está criando algo mais pessoal dentro da dança, quando você também está dirigindo. Quais são as estéticas, quais são as referências, de onde você bebe essas referências de criação? Vou falar do antes e do depois, do agora, né? Antes, eu sonhava. Então, um dia eu queria fazer isso, um dia eu queria fazer aquilo. Só que eu fui sempre de fugir das modinhas. Né? Poderia ser uma moda no momento, eu esperava ela envelhecer para depois eu retomar, mas criar por cima. Então, eu sempre fui estudar para ver o que eu poderia fazer de diferente de algo que já existia, ou criar. Né? Então, quando é individual, é mais fácil. Né? Porque eu me conheço, eu sei como que eu vou transmitir a mensagem, e quando é em grupo, eu tenho que ver se as minhas ideias, se a minha construção vai servir para o grupo em todo, porque no grupo tem várias particularidades, várias individualidades, então são testes. Eu falo que são os experimentos, eu falo assim, olha, agora a gente vai entrar no laboratório, vamos fazer um teste para saber o que vocês vão conseguir transferir, ou se você vai dar ok, né, nas minhas ideias mirabolantes, ou se a gente vai fazer uma adaptação para incluir. Me fala um pouquinho das suas referências estéticas, pensando em qual que é o seu processo de criação. Tipo, nossa, escutei uma música, foi essa música que me inspirou a criar tal coisa. O que você consome que te inspira a criar, que você usa como norteador quando você está criando? Bom, no meu caso, eu trabalho às vezes com shows ou espetáculos temáticos, né? Então, eu sempre busco pegar um tema específico e estudar, pesquisar em cima deles. Como? Às vezes eu vejo livro, às vezes eu vejo mais... Não é a questão dança, coreografia, né? Mas eu vejo as ideias, o que eu posso introduzir na dança. Ou, se não, assim, uma pessoa caminhando na rua, né? Olha, aquele caminhar é diferente que dá para eu adaptar para essa dança que é de morador de rua. Já aconteceu. Né? Eu prefiro, né, pegar essas dicas externas que acontecem. Por exemplo, já aconteceu de eu ver uma senhora varrendo a rua e o cabo de vassoura caiu. E eu, morador de rua, posso usar cabo de vassoura, caixotes que tinha na feira, que ela estava varrendo a rua. Então é assim que eu vou me inspirando. Mas eu também busco ler livros e é onde que eu tenho mais inspiração, porque eu não estou vendo, eu estou imaginando. Então eu busco muito livro, e livro tinha que ter mais livros de dança. E mais livros traduzidos, né? Porque até tem, tipo, muito livro de dança, às vezes, e aí, tipo, acaba sendo inacessível, que, sei lá, o livro só tem, sei lá, em chinês, o livro só tem em grego, ou só tem até, tipo, sei lá, em latim, e você fica assim, caramba, como que eu vou acessar esse conteúdo?
Às vezes você vai tentar, tipo, acessar usando algum tradutor, e aí vem uma tradução super torta. É loucura, né? A vida de artista, a vida de quem tá querendo consumir, tipo, coisas diferentes, né? O Brasil precisa muito ainda, né, consumir a dança, né? Não só a dança, né, mas as melhores referências são de fora, e é isso que você falou. Vem todas para a gente traduzir, né? Eu sei que tem hoje em dia as facilidades, né, os acessos para você ter uma agilidade, mas no meu caso eu gosto do livro, a folha, o papel, sentir aquele cheiro, mas assim, até você traduzir o livro, já passou o ano, já passou a ideia, Já foi. já foi. Aí você já desistiu, você fala, já vou seguir outra coisa. É loucura. Além da dança, tem alguma linguagem que ajuda você na criação? Na linguagem Linguagem artística. artística, tem como dar um cortezinho que eu tô meio... Não precisa cortar a gravação não, tá? Não precisa. Mas se não quer uma água, não quer... Não. Eu te convenci que eu tava passando mal? Sim. Então, a outra linguagem Já tava aqui, vamos parar. Gente, vamos. é o teatro. Consegui transmitir pra você? Gente, Então, quase na morreu. dança, a gente precisa tentar transmitir uma mensagem ou a realidade, a verdade. E o teatro, ele é uma bela linguagem para ajudar. E querendo ou não, uma tá conversando ali com a outra, né? Eu acho que existem as pessoas que querem separar as linguagens de tipo, nossa, teatro é só teatro, dança é só dança, música é só música, mas acho que, assim, 2026, isso não existe mais. Tá tudo muito entrelaçado. Acho que o teatro se alimenta muito da dança, a dança se alimenta muito do teatro. Então, gostoso isso. E você atua também, né? Nos bastidores a gente estava conversando, você falou que atuou para o audiovisual. Como que é? Como que foi, tipo, estar na frente das câmeras? No começo foi por conta de uma brincadeira, né? Como eu tenho esse costume de criar meus próprios musicais, né? Um dia eu trabalhava numa academia de musculação e com dança, e eu não sabia que a dona tinha esses vínculos com a TV, e me colocou para fazer uma pegadinha. Então eu tive que atuar, né, como se fosse um professor de educação física, todo fitness, come direito, né, regrado, e pregar uma pegadinha para um apresentador. E ele acreditou. Então ele falou assim, você é ator, vou te chamar. Então foi tudo por acaso. E nisso, na primeira vez que eu fui fazer a cena, eu tremia, o que eu faço? E toda hora maquiagem. E depois disso, eles começaram a me chamar para fazer pequenas cenas de simulações. Então, eu comecei a mergulhar. Fiz minissérie, fiz um pouquinho, capítulos de algumas novelas. Então, eu comecei a mergulhar ali e não sabia que eu tinha esse dom para atuar, sem ter algum estudo, né? Porque foi a dança que me ajudou, que contribuiu. Eu acho que não foi por acaso, né? Eu imagino, na minha cabeça, assim, quando essas coisas acontecem, é porque tem que acontecer, assim, que tem algum fio norteador ali que fala, acho que essa pessoa precisa vivenciar isso. Tem as loucuras de sereia, assim, de pensar que algumas coisas é porque, tipo, o universo quis que a gente vivenciasse isso e porque a gente precisava também, né? E para você, e você acha que influenciou na dança também? Você faz videodança. Essa experiência na TV influenciou na sua videodança ou a sua videodança que influenciou quando você teve essas experiências na TV? Eu já tive vontade de fazer essas gravações de dança. Não tinha nenhuma noção do que era videodance. E sim, quando eu comecei a atuar, vivenciar os bastidores, né, ver como que organiza, e eu sou curioso, vou perguntando, para que isso, para que aquilo, esse programa, como que corta, como que edita, e aí você vai brincando de gravar, de ser diretor, editor, né, tudo. E isso me despertou mais trazendo isso na dança. Então contribuiu muito, porque antigamente a gente não tinha como ter um acervo dos nossos trabalhos.
E o vídeo, esse audiovisual, ajudou muito, contribuiu muito. E é mais uma linguagem que está ali casando com a dança. Você falou, né, que antigamente era muito mais difícil você ter acesso tipo, a uma câmera, né? Hoje em dia qualquer celular filma. Sou formado também em fotografia, né, de 1 bilhão de coisas. E tinha um professor que falava assim, todo mundo é fotógrafo hoje. E aí, para quem está querendo ser fotógrafo profissional, né, é muito mais difícil porque tipo, a gente está num mundo onde todo mundo fotografa. Mas eu acho que também é interessante porque tipo, tem esses dois lados, né? É difícil para quem está querendo ser profissional, mas é também muito legal porque todo mundo tem um olhar fotográfico, porque todo mundo consome também, né? Tá todo mundo assistindo série, filme e etc, porque é por causa dos streamings e tudo mais. E é legal, né, que hoje é muito mais fácil de um artista conseguir documentar o seu trabalho, porque se fosse anos atrás teria que, tipo, não tem dinheiro, né, para contratar alguém que saberia filmar, que filmaria de uma forma mais profissional. Hoje você coloca o celular num tripé e às vezes você consegue um resultado até melhor do que se você contratasse alguém. Se você souber, tipo, editar, souber, tipo, um pouquinho, né, e você foi nessa curiosidade, vou aprendendo um pouquinho aqui, um pouquinho ali, eu acho que essa curiosidade é muito gostosa, né? Quais são as danças populares que você trabalha? Bom, vou falar algumas, porque hoje em dia, por conta da atualidade, né, elas vão se perdendo, mas eu busco e viso ainda fazê-las estarem vivas. Mas um pouquinho do forró, né, porque eu uso questão de casal, às vezes na minha modalidade precisa, catira, né, que precisa também aquela movimentação de corpo, de sons, né, e trabalha muito a questão de coordenação, né, de atenção. Também tem o carimbó, danças circulares, principalmente danças circulares, porque eu pego um público infantil, crianças, é onde que você consegue introduzir, né? Porque hoje nós não temos mais infância, né? Como era antigamente, né? De você sair na rua, brincar. Então, as cantigas de roda, né? As danças circulares, ela resgata e dá um despertar ali no aluno para que fica mais fácil para a iniciação à dança. Você falou uma coisa, né? Hoje em dia a gente não vê criança na rua, né? Não vê criança brincando, que eu acho um absurdo. Que eu cresci assim, eu voltava para casa assim, sujo. Minha mãe queria me matar, assim, que as roupas não duravam 1 ano, assim, que tanto que as roupas sujavam. Eu acho muito legal quando, tipo, algum dia, assim, você vê, tipo, as crianças brincando na rua, você fala, nossa, que bom que ver as crianças interagindo uma com a outra e não tá só na tela do celular, só na tela de alguma coisa, assim, tipo, parece que as crianças estão perdendo um pouco disso, né? É muito ruim. Vamos falar do seu videodance, né? Como que você desenvolve a criação das partituras corporais quando você está pensando num videodance? Bom, quando eu vou organizar um videodance, eu já tenho que ter em mente um roteiro, o que eu quero e o que eu desejo. E quando eu vou fazer o videodance, se for em grupo, aí eu tenho que namorar mais, aprofundar mais esse roteiro, porque não é todo mundo que vai conseguir seguir minha ideia. Ainda mais porque nós não somos iguais, né? E então, quando é mais específico, eu consigo desenrolar. Mas quando é partitura e é videodance, que são cortes, né? Eu sempre buscar, vamos dizer, a excelência, porque no vídeo você pode voltar, né? Você pode fazer um corte, pegar a melhor parte. Você pode fazer melhor. Você não vai mostrar sua técnica, você vai mostrar sua performance, que é além, né? Então você vai fazendo takezinhos, né? E o melhor eu vou casando, né? E videodance você vira o diretor, o coreógrafo, o editor, então você consegue. Como você é todas essas funções em um só, você consegue organizar por cortes, né? Por pedaços. E para você, qual que é a diferença de criar um espetáculo que vai ser performado no palco, ao vivo, para quando você está criando para o videodance? Quais são as maiores dificuldades dos dois e quais são as facilidades dos dois também? Sim, tem os prós e os contras, né? Do videodance, você pode errar, né? Que você pode refazer, né? Só que, assim, o contra é porque você vai fazendo muitas vezes, e acaba ficando desgastante. O seu nível de desempenho não é o mesmo, né? Você cansa, você pode ficar horas e horas treinando até você conseguir a excelência. Já o ao vivo é redobrado a atenção,
Porque a partir do momento que você errou, você errou. E já aconteceu isso comigo, de pegar muito no pé da minha turma, dos alunos, né? E eles serem impecáveis, e justo quando eu subo no palco, eu que peco. Nossa. E ainda foi registrado de todas quantas, de tudo quanto é forma, e eles... E aí, professor? Como Né? que você Porque fica? acontece. Como você fica exatamente. Né? E como você, né, vai desenrolar isso? Aconteceu, já foi. Você tem que contornar aquilo, né? Agora já no vídeo... E aí é difícil, né? Porque você não pode errar. Né? E também é uma vez, você não cansa. Você já vai com aquele pique, com aquela energia, você tem que acertar. Então esses são os prós e os contras. É ruim no ao vivo porque você não pode errar, e no videodance você já pode. Ah, mas errar é gostoso também. Claro, que tem aquilo de, tipo, que a gente quer ser perfeccionista, mas a gente aprende, acho que a gente aprende muito mais no erro do que no acerto. Mas isso é, né? Tem gente que não tem que se acertar sempre, só pode acertar. Eu enlouqueço se eu for assim, eu tenho que abraço o erro e falar isso. O erro tá aqui, eu vou aprender com ele. Mas professor tem uma cobrança, É. né? Porque muitos acham que professor não erra. Né? Então, e depende do erro. Às vezes é gostoso. Esse que eu errei foi gostoso. Tomei um tumbão no palco, levantei, fingi que nada aconteceu, todo mundo rindo, e tava ótimo. Quero acreditar até hoje que eles estavam rindo porque foi engraçado, não porque doeu. Espero que sim. Mas acho que é importante também tipo, do professor errar, o que você fica, tá tudo bem errar. Errar faz parte. E errei e segui. Não fiquei chorando as pitangas de, nossa, errei, nossa, a vida acabou porque errei. Errei e continuei. E da próxima vez tento não errar, se errar de novo. Faz parte e vamos seguindo a vida. Como que foi? Assim, a pandemia foi um rolê que, assim, deixou muita gente estruturada, né? Tipo, um rolê que, enfim, todo mundo que está assistindo vivenciou. Ou, quer dizer, deve ter uma galera jovem aí que talvez não. Né? Vai que a pessoa está assistindo isso daqui em 2060, a gente está em 2026. Mas como que foi para você ser artista durante a pandemia? Quais foram as dificuldades? Quais foram as facilidades? Uma das dificuldades foi isso daqui. Eu ter que falar com você com uma câmera aqui. E sendo que eu tenho que direcionar aqui, e eu estou falando com você aqui. Então foi bem complicado, eu tive que aprender, né, na marra, porque você não tinha acesso para sair, para buscar, né? Eu tive... Os primeiros meses foi assim, muito dolorido para mim. Foi muito difícil, porque o que eu vou fazer? Só que eu lembrei um tempinho atrás que tem um aplicativo que você poderia fazer conversas em vídeo, e eu via muitas pessoas depressivas que estavam no celular ali só para falar das tristezas. Ela estava uma igreja, um confessionário. E aí eu comecei a fazer o que eu posso fazer para mudar, né, esse contexto, né? Eu falei, nossa, entrei aqui para bater um papo e aí comecei a fazer brincadeiras, né? Então já começou a mudar um pouquinho o roteiro, o pessoal começava a visualizar, participar, e já, olha, tô mais contente, hoje é o melhor dia, o melhor horário do dia é estar aqui brincando com vocês. Chegou a pandemia, eu já sei o que eu vou fazer. E se eu fizer essas brincadeiras dançando? E nisso, nessa ideia, aconteceu que aonde eu trabalho, o gestor viu e fez como lei para todo mundo fazer na sua casa. Então aí todo mundo já tinha que comprar microfone, câmera, tripé, preparar a televisão, seu próprio estúdio, para começar a achar meios de como você vai transferir seu conhecimento, a coreografia, por vídeo, né? Internet falhava, a conexão não era boa, então foi uma luta. Porém, né, eu achei uma parte benéfica nisso, porque eu consegui transferir para eles uma coreografia, e quando acabou tudo isso, a gente conseguiu juntar todo mundo no palco sem ensaio e dançar. Caramba, Foi muito bom essa parte. que legal. Então você, tipo, cada um ensaiou na sua casa, isoladamente, e quando foi, tipo, pessoalmente, todo mundo... Nossa, deve ter sido muito legal, isso é muito bonito, né? De cada um ter, tipo, na sua casa, de nem ter contato, talvez nem conhecer o outro, tipo, pessoalmente. E aí, tipo, todo mundo dançou de máscara e... Como que foi isso? Então, eu queria deixar uma coisa bem real,
e tranquila para eles. Montei uma coreografia e o figurino foi pijama. Que Né? legal. Porque a gente estava em casa eu via alunos que estavam mais confortáveis com pijama, eu não ligava, a gente não precisava estar de uniforme para estar fazendo a aula, porque era uma aula, só que era por via chamada, né? E com a máscara, quando a gente, né, começou a cessar essa questão de ficar isolado, dançamos com a máscara, que foi outro desafio, né? Você tá em casa respirando normal, sem algo tampando você, você subir no palco e uma máscara, um acessório, né? E assim, foi bem complicadinho, e é isso que você falou, era turmas novas, a gente fez inscrição tudo online, então na hora de abrir ali a sala, tinha pessoas que eu nunca vi, que eu nunca tive um contato, os alunos também, né, da turma, então foi bem interessante na hora de juntar no palco, falar, você é aquela menina que fazia isso, sou eu mesmo, é assim como fosse um encontro daquelas escolas, né, estrangeiras que aquele encontro depois de 15 anos que a gente estudou, nossa, você era assim, né? Então foi muito bacana nesse sentido. Nossa, que deve ter sido muito bonito. Como que foi para você, como artista, ver isso acontecendo, vendo isso se materializando, né? Porque era tudo na telinha do computador, né? Cada um, tipo, na sua casa, e depois de ver todo mundo fisicamente de algo que você criou dando certo no físico. Eu sempre falo para eles até hoje que foi uma vitória, uma conquista, né? Do potencial que nós conseguimos, né? E que nós temos em fazer as pessoas saírem de várias coisas. Eu falo isso no sentido assim, você estava preso na sua casa, confinado, você e sua família. Muitas pessoas ficaram depressivas, muitas pessoas ficaram doentes. E pela dança, às vezes a gente vê até os pais fazendo de cantinho a dança, e aquilo foi um libertador, né? E você conseguir transmitir via câmera e depois estar pessoalmente fazendo é uma vitória, porque você subir no palco com mais de 20 pessoas, todo mundo fazendo igualzinho, todo mundo estando feliz, né? E conseguindo executar, é vitória, é conquista, é o nosso poder. Gostoso, gostoso demais. A gente vai mudar um pouquinho agora de assunto de novo, né? Que é isso? Vamos mudando de assunto e tac, 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 muda. Conta um pouquinho como que foi a sua experiência dançando em musicais. Como que é o processo para participar? Como que são as audições? É outro mundo, é outro mundo. Eu fui receber um convite, né, por conta dessas atuações que eu fazia, né, na emissora. Falou, olha, vai ter tal musical. Eu falei, gente, mas eu não canto. Porque musical você já vê, né? Dança e canta. Eu, gente, sou super desafinado. Tadinho do meu banheiro, que nem no banheiro dá pra cantar. Né? Então, eu reconheço que eu não nasci para cantar. E parabéns quem cante. E eu fui, né? E eu vi que era outra realidade, mas eu não fui achando que ia passar, que ia ser aprovado, mas eu queria vivenciar para saber como que é os bastidores, como que acontece. E eu passei. Eu passei na questão de ser ensemble. Né? Eu fiz o primeiro. Gente, é outro mundo mesmo. É mais horas de dança, é mais disciplina, a equipe é rígida. Você tem regras para tudo, para sair à perfeição. Né? Meses e meses de ensaio. E sim, por audição. Né? Às vezes eles seccionam, né, o musical inteiro por partes, e aí eles fazem a audição específica. Hoje em dia está meio escasso a questão das audições em grandes musicais, porque eles estão exigindo alta performance. Então, geralmente, se você for ver mais de uma vez o mesmo musical, você vai ver que o principal, na outra sessão, ele já está fazendo um guarda, ele já está segurando uma placa, ele é o que a gente fala, é o faz tudo, né? Toda hora ele está fazendo algo, está fazendo um rodízio. Um falta, aí ele tem que cobrir aquela cena. Então, pelas audições, eles já estão vendo o que você tem de feeling. Né? Então, fiz. E outra coisa, uma vez que você entra, você tem mais bagagem, você já sabe mais como que é aquela malandragem deles de fazer uma audição. E aí você fica esperto, você consegue passar para outras. Mas, papel principal, eu para musical, não. Fui reprovado. E conta um pouquinho da experiência, como que era estar no musical. Como que
a parte da audição, né? Loucura, e passou. Como que foi depois, assim, tipo, ensaiou, e como que foi quando estava em cartaz? Era exaustivo? Imagino que sim, né? Que normalmente musical é, tipo, final de semana começa na quinta e vai até... E às vezes, tipo, nos domingos tem, tipo, 2 sessões. Como que era? Então, quando você é espectador, você acha assim, vou fazer 2 sessões. 2 sessões é tranquilo pra ele, né? 2 sessões, Eu imagino que deve ser sei lá, horrível. 2 horas de sessão, né? Cada sessão, tranquilo. Mas não, não, a gente tem que estar muitas horas antes, porque tem aquecimento vocal para quem faz o vocal. A gente também tem aulas, antes tem o aquecimento, que o aquecimento, às vezes, você fica por sua conta, mas tem o dirigido, porque tem certos movimentos que exigem que você realmente tenha o aquecimento. Então, para a produção não correr o risco, né, de ter algo de errado, porque querendo ou não, musical é pago, né? Para quem vai assistir, eles pagam. Então você tem que entregar uma excelência, né? São clientes, querendo ou não. Então, para não correr esse risco de alguém dar um miguezinho no aquecimento, tem as aulas, aí tem um pré-ensaio. Às vezes tem algumas cenas que precisa dar uma melhorada, porque às vezes tem um roteiro, só que na hora de apresentar não colou, não dá para fazer um ajuste ou melhorar. Então, é uma loucura, onde que o pessoal só vê a parte bela, né? Mas os bastidores é bem puxado, é exaustivo. Não é à toa que tem elenco 1 e elenco 2. E são 2 sessões por dia, ou 3, dependendo da empresa. Então, elenco 1, eles ficam lá fazendo, né, a sessão deles, porém o elenco 2 tem que estar presente, porque se acontecer alguma coisa no elenco 1, o elenco 2 já entra para cobrir. E a mesma coisa quando for o elenco 2. O 1 tem que ficar de prontidão. Eu, como espectador, vendo, e também, né, sabendo, tendo a formação no teatro, tendo formação na música, sempre pensei assim, meu Deus, é muito trabalho, é muita coisa. Tanto que existem muitas pessoas que falam, Sereia, faça musical, faça musical. E eu fico assim, Deus me livre. Mas que existe uma parte de mim que fica tipo, seria legal experimentar, mas ao mesmo tempo dá esse... Eu acho que talvez eu coloque um pouquinho dessa linguagem quando eu estou me apresentando musicalmente, que mistura a música com a teatralidade. Mas quem sabe, né, na vida aí, né, nesses encontros e desencontros, nesses desenrolares, eu não caia no musical assim, ou faça, né, eu queria meu próprio musical. Quem sabe, né? A vida tá aí surpreendendo a gente. Você também é jurado em festivais de dança. Então, fala um pouquinho de como que é ser jurado de festival, o que você leva em consideração quando você está na banca avaliadora. Então, essa questão de avaliar, ela é bem... Subjetiva? sim, é que criamos, vamos dizer, um debate, né, que varia, né, do avaliador. No meu caso, eu busco levar críticas construtivas. Então, se um dia você levar um trabalho para eu te avaliar, você vai levar uma folha de comentários, né? Eu evito de elogiar porque a gente sabe o que tá bom e o que não tá. Né? E às vezes o próprio bailarino, a escola sabe, então eu preciso dar alimento para eles, né? Que seriam essas críticas construtivas. E hoje em dia está sendo cada vez mais rigoroso e eles estão precisando desse alimento. Porque antigamente era mais fácil, você olhava o trabalho, bonito. Né? Tinha alguns que escreviam mais, outros que assim dava nota 2, parabéns. Nota 10, parabéns. E aí você Então, ficava... hoje em dia eles são mais criteriosos, eles pagam caro sim para ter um feedback, né, do trabalho deles. Então hoje eu avalio dessa forma. Às vezes acho muito injusto algumas avaliações, porque eu vejo também a questão de maturidade, né, do trabalho. Eu não sei quanto tempo a escola existe, ou quanto tempo o trabalho está sendo desenvolvido, apresentado, e aí você tem que avaliar uma criança, avaliar uma melhor idade, terceira idade, e às vezes exigência do evento, né? Porque eles têm as regras deles, né? Você vai de acordo ao roteiro deles. Você vê algo que não tá tão legal, né? Mas
você não sabe se é por conta da idade, se ensaiou, não ensaiou. Eles estão mostrando ali para você não consegue, né, ser bem assertivo. Né? Então eu prefiro trazer as críticas construtivas, que eu acho que todo mundo fica feliz, todo mundo sai alimentado, sai contente. E você também participa de festivais, como o dançarino, com grupos, também pessoal, individualmente, ou não? Antigamente foi como individualmente, né? O tempo vai passando e aí as propostas, os planos mudam, né? Então, hoje, Douglas, danço mais por hobby, né? Por atividade física. Evito de participar de festivais, porque até então não estou como aluno, né? Que isso faz uma grande diferença, mas sim, tenho os meus grupos, meus alunos, aí sim eu levo eles, principalmente para eles terem a vivência, né? Das competições, os níveis, ambientes, palcos, para eles não ficarem só em um nicho só, né? Só para ficar só aquele mundinho. E não é aquele mundinho, tem um mundo enorme para você viajar, pesquisar e ir se aperfeiçoando. E já tendo participado dos festivais, o que você acha que isso influencia nas suas avaliações? Olha, hoje em dia, as escolas, eu acho bom isso, né? As escolas estão sendo mais exigentes em questão de caráter pedagógico e conteúdo programático. Eles exigem da equipe gestora deles, de docentes, para fazer os alunos ir além do que eles fazem, né? Então, além do pedagógico, eles estão exigindo a performance. Então, para eu levar isso como avaliador, eu também tenho que estar atualizado. E às vezes até eu, como avaliador, me perco. Então, tá bem complicado, mas assim, é uma forma que é benéfica, porque você tem que pesquisar. Você não pode parar, tem que pesquisar. E os grupos que você dirige também participam dessas competições. E como essa sua experiência de avaliador te influencia na hora de criar a dança, na hora também de aconselhar essa galera que está participando, às vezes, pela primeira vez. Como que você aconselha, por exemplo, se tiver tipo, uma crítica muito pesada, de como que eles absorvem deles também saberem filtrar o que eles absorvem e o que tem que relevar. Sim, então, entra naquela questão que eu falei. Eu conheço a minha turma, eu sei quanto tempo eles estão, quanto tempo eles levam para amadurecer algum movimento, né? E é ali no palco, na hora da competição, que o professor ou coreógrafo vai saber o que foi bom, o que não foi, o que tem que filtrar. Mas, como essa experiência minha como jurado, como vou poder vou fazer uma analogia. Um médico, ele tem que passar, quando ele tá mal, ele tem que passar por outro médico. Não tem como ele passar por engenheiro. Né? Então, por mais que eu esteja como avaliador, eu tenho que buscar minhas alimentações, né, os meus anseios com outro avaliador. Então, é assim que eu vou aprendendo. Como eu vou aprendendo? Eu participando de festival como grupo, como escola, né, e deixar meus alunos lá. Aí eu filtro, né, que os comentários vêm para mim, eu filtro, porque às vezes tem algumas coisas que grotescas, que eles não sabem, eu até perdoo alguns, porque eles não sabem. Às vezes eu tenho inclusão, né, na coreografia, e às vezes eles não sabem que a pessoa é inclusão, tem algumas inclusões que não parece que é inclusão, mas a gente sabe as limitações, e não vai deixar eles de participar. Então não preciso pegar aquele comentário específico para falar para a turma. E ali é onde que também vou aprendendo para pedagogicamente aplicar minha metodologia ali, onde que a gente vai fazendo todos aqueles processos coreográficos e melhorando, aperfeiçoando. E ainda bem que tem esse espaço de que você é o filtro, né? Que, não Sim. vai, que a avaliação não vai direto para os alunos, vai direto. Então, acho que é importante ter esse filtro, você consegue balancear o que faz sentido para eles ouvirem e o que tipo, você fala, tá, isso daqui não é uma coisa legal que não é para eu passar isso daqui para eles, então eles não precisam saber, vamos seguir somente com o que é positivo, somente com o que é construtivo, porque às vezes realmente tem algumas avaliações, né, eu como artista já participei de algumas audições, alguns testes assim, que às vezes as pessoas falam umas coisas e você fica, meu Deus, por que você está falando uma coisa assim? Então, eu acho que é legal de ter tipo, esse filtro,
E eu acho que também para depois, se eles forem seguir, né, tipo, profissionalmente e tal, de já ter, tipo, uma bagagem, eu acho que ter você como esse mentor ali já vai ter facilitado muito, né? Sim, muito, muito. E também, às vezes, vem alguns comentários que é frustrante para o aluno, para ele ouvir, como também para o coreógrafo. Então, a gente também tem que saber lidar com essas frustrações e saber filtrar. Porque é que nem eu disse, nem tudo é um mar de rosas. E os alunos precisam passar por certas frustrações para amadurecer e aperfeiçoar. Agora tem uma diferença de festival, né, que tem caráter pedagógico, com aqueles festivais que têm caráter de buscar o melhor índice técnico, né, que até tem premiações em dinheiro. Né? Tem os pedagógicos, que também tem. É que depende do regulamento do evento que você vai participar, mas tem todos esses níveis. Por isso tem o regulamento e aí você seleciona qual evento que você vai. E como você seleciona esses eventos? Então, aí depende da onde, com quem eu vou levar, aonde que eu vou levar. É porque tudo tem um peso e tem sua medida. Eu vejo se a taxa de inscrição está muito alta, né? Se for uma academia, um grupo que é particular, eu já consigo levar. Se for um projeto voluntário, eu nem falo. Né, nem comento, porque às vezes é frustrante você estar ali investindo na dança e tem um festival que é bem alto, ou custeio muito alto, e eles não poderiam ir. Né? Então eu vejo aonde é o local, eu vejo valores, eu vejo se a turma está preparada, porque eles vão. Não é nem a questão dos comentários, da avaliação, é a questão de quem eles vão encontrar para estar competindo. Então, às vezes, eles podem ver pessoas muito além deles, como abaixo deles. Como também a questão dos bailarinos, que sempre, como no teatro, qualquer outra modalidade, tem aqueles grupos que não têm o caráter pedagógico nos bastidores e fica aquelas nuvenzinhas, né? Tipo, eu sou melhor do que você, olha aquela roupa, olha aquele cabelo, aquela vestimenta. E são coisas que, se eu estou em caráter pedagógico, eles não precisam vivenciar. Eles vão saber que existe, mas não precisa, não é o momento. Quando você está no festival, um grupo assiste o outro, né? Depende. Tem festival que não dá acesso, né? Depende do teatro também, né? Que você só fica nos bastidores, e outros você pode apresentar e enquanto o outro está assistindo, depois vocês se revezam, né? Dá para você fazer amizade nos bastidores e subir lá na plateia para torcer para ele, né? Ter aquele espírito de equipe. Então depende muito do evento. Tem evento que, por mais que você tenha essa possibilidade de assistir, eles proíbem, né? Porque às vezes eles vendem os ingressos para pais, afins, estarem assistindo, e aí eles não podem dar o lugar de venda para que nós possamos assistir. Então depende muito do evento. E quando existe a possibilidade de assistir os outros grupos, coletivos, como que você vê que influencia positivo ou negativamente o coletivo que você está levando, o grupo que você está levando? Então, é bom porque você vê a realidade na prática. Né? Você consegue, às vezes, sem abrir a boca, falar para a sua turma o que eles precisam melhorar ou o que eles estão bom. Né? Já aconteceu deles verem grupos de altas performances, né? E não saber alguns nomes de movimentos. E eles, por ser mais humildes, saber. Como também eles viram que eles precisavam melhorar porque teve grupo fazendo a mesma coisa que eles, bem melhor. Então é uma autocrítica e autoavaliação ali no nu e cru. Dentro do teatro, existem essas formas de dirigir os grupos e coletivos, que podem ser de forma hierárquica ou colaborativa. Como que isso funciona dentro da dança? No meu caso, eu faço tudo colaborativo, porém, cada um tem o seu cargo, sua função. Então, na escola, a gente educa, né, os alunos, mostrando a realidade mesmo. Você não vai vir aqui só dançar.
né? Você tem que montar, você vai ter que saber o que é uma coxia, você tem que saber o que é linóleo, o que é camarim, você vai ter que cuidar dos seus pertences, da sua limpeza. Então, acaba sendo colaborativo porque eu estou lá como coreógrafo, né? É para estar conduzindo eles, a hora de sair, entrar. E no meu grupo eu já sou diretor, então eu tenho um cargo a mais. Então depende do local que eu esteja. Mas eu tento deixar ser colaborativo para todos, para que fique mais leve para todos. Porque se ficar somente para o diretor, pensa, o diretor tem que correr atrás de música, tem que correr atrás de linóleo, tem que correr atrás de cuidar de criança, tem que correr atrás de ver figurino, então fica muito pesado. Então, quando você faz colaborativo, você educa, condiciona eles antes para o dia, aí fica bem mais suave, bem mais gostoso. E acho que é mais rico também, né? Quando a criação é coletiva. Existem muitos grupos que tipo, tem uma pessoa que tem um cargo assim, que ela fala, eu mando em tudo, todo mundo quase como se fosse um imperador, ou fosse, né, uma ditadura ali, a pessoa, tipo, eu sou a pessoa que manda, vocês só respeitam o que eu falo, e aí eu acho que acaba perdendo um pouco, né, do que os outros podem, do que o restante do coletivo pode trazer de colaborativo, de positivo, né? E também acaba sendo a visão só de uma pessoa. Essa pessoa não tem a vivência das outras pessoas que fazem parte do coletivo. E às vezes uma coisa que ela tem acesso, ou uma coisa que outras pessoas desse coletivo têm acesso, ele não tem. Né? Uma referência que vai ser muito rica para o coletivo e acaba limando, né? Tipo, deixando o coletivo que poderia ser muito mais extenso, muito mais... poderia ter muito mais brilho, né? Acaba sendo um coletivo, tipo, quadrado, né? Sim, também é a abertura. Isso daí eu digo que é a construção do espaço, né? Aí é onde que entra essa questão de hierarquia. Como que eu vou fazer que meu grupo seja colaborativo, sendo que o professor é individual, individualista? Até entre professores mesmo, que ocorre muito isso. Então, às vezes, eles ficam tão focados nesse quadrado que, às vezes, a ideia do outro professor pode ser melhor ou pode ser colaborativa. Então, essa questão também de respeito, né, e valorizar. Porque, às vezes, as pessoas, quando você é líder, que é diferente, né, você tem uma visão e aí as pessoas, por estar ali, às vezes elas não estão porque ela quer, não está um ambiente legal e elas não dão tão valor quando elas estão participando. Porque quando elas estão participando, elas sentem o trabalho que elas sentem, como é difícil executar. E elas acabam dando valor, sabe? Nossa, não posso bagunçar, não posso pecar nisso porque dá um trabalho para fazer. É onde que sai a valorização. Quando você está criando alguma coisa para alguma turma sua, você chega a conversar com outros professores, às vezes, sei lá, você percebe que a turma tem uma demanda específica e você fala, nossa, eu não tenho tanto conhecimento sobre isso, mas tem um colega que tem. Deixa eu conversar com ele, pegar um pouquinho das referências, você faz isso? Sim, tem dois caminhos aí na sua pergunta. Tem aquele caminho onde que você vai expor a sua ideia, aí seus amiguinhos já pegam um gancho da sua ideia e montam a sua ideia. Então, quando é assim, nossa, como que executa esse movimento? Qual é o caminho que eu faço para melhorar ele? Né? Inclusive, as professoras de balé, elas sempre tá comigo ali, porque o jazz ele é uma referência do balé, né? Então, eu preciso de caminhos. Então, troca essa figurinha. Né? Às vezes, tem algum cenário que eu não consigo montar, mas eu tenho ideia, eu pergunto, como que eu faço para deixar esse cenário em pé? Então, sim, e trocar figurinha é muito bom. Né? E às vezes até ideias, né? Dependendo do amigo de trabalho, você consegue costurar ali a ideia, falar a ideia, expor, eles vão lá, acrescentam a ideia, e aí fica bem melhor. Mas existe sim, existe. Eu sou daqueles que falo. Né? Às vezes quando é surpresa eu não falo, porque é surpresa. Agora tem outros lugares, outras escolas que os professores não falam. Também é natural. Né? Mas eles deveriam ainda amadurecer essas ideias. E já teve situações que você falou com um colega, compartilhou uma ideia e depois você percebeu que ele roubou essa sua ideia e fez como se fosse uma ideia dele? Já, várias vezes. Nem precisei falar. Nem precisei falar. Às vezes eu... Não, às vezes não. Muitas das vezes eu criava,
né, um musical, um roteiro, adaptava algo assim que é conhecido para trazer a novidade. Logo depois, meses depois, surgia algo parecido, ou se não, literalmente igual. E como que você se sente quando você percebe isso? Eu não sei explicar o sentimento, mas vamos dizer que tem dois polos, né? Eu fico triste porque a pessoa poderia estar gastando o tempo dela em criar em cima, né? Pesquisar, né? Fazer algo diferente, né? E feliz porque ela copiou. Ela perdeu tempo copiando de mim. Mas por que ela perdeu copiando de mim? Significa que a minha ideia foi boa. Então, que eu segui o caminho certo. Não é por egoísmo, mas é porque deu certo. Se ela copiou, é porque ela gostou. Boa. Mas chega a ter, tipo, eu acho que esse momento de frustração, talvez, assim, acho que quando você não é acreditado, ou quando você percebe que a pessoa, às vezes, tenta, tipo, ela fala como se ela tivesse tido a ideia da cabeça dela e não tivesse tido você como referência. Já aconteceu também isso com alunos. Eu fico chateado. Eu fico chateado porque são pessoas que têm um grande potencial, que poderia fazer até melhor. Eu não ligo de fazer igual, né? Eu não gosto que elas fazem abaixo de mim. Né? Acho que é professor tem que ter em mente que o aluno tem que ser um dia, se quiser seguir a carreira, ser igual ou melhor do que eu. Eu sempre falo, vai voar. E quando você vê elas perdendo tempo por algo muito igual, né, e não produzindo, gera assim uma frustração, que você fala, poxa, já é difícil para a gente na arte, e ela perdendo tempo assim, né, então é bem complicado, é frustrante, né, mas assim, são pessoas que a gente tem que plantar a sementinha, né, para ver se vai florescer, virar uma árvore ali, mas também tem aqueles que copiam na cara dura e falam, eu fiz. Mas só que, assim, muitos que estavam presentes comigo sabem que a criação não foi da pessoa, então a gente deixa o tempo falar. E como é para você quando você falou, né, de plantar a sementinha, quando você planta a sementinha e você vê esse aluno voando, alcançando coisas que você não alcançou, acho que deve dar tipo, um mega orgulho, assim, né, de ver esse aluno florescendo e fazendo, tipo, como você falou, né, se você quer que esse aluno consiga fazer mais do que você conseguiu. Como que é para você? Olha, eu falo que é o melhor. De todos os eventos que eu fui, o melhor é esse troféu. Quando você plantou ali e fala assim, deu certo. Né? Eu tenho grandes experiências, né? E não falo por cobiça, por ser superior, não, eu falo com orgulho, né? Porque eu sempre comecei em comunidade. Comecei assim, eu não tinha condições de pagar uma academia, né? Todos os meus amigos faziam academia, foi assim que eu descobri as aulas de dança, porque eu assisti eles fazendo até ingressar. Então, quando você vê que você tá num barco, onde que as pessoas que você tá atraindo para esse barco tá na mesma, que não tem dinheiro, não tem nada, e você vê eles voando, é um orgulho. Eu consegui fazer alunos meus daqui da comunidade mesmo, a maioria deles é daqui da comunidade. Eles estão na Alemanha, fazendo faculdade, e eles não chegaram a se formar comigo, né? Chegaram próximo. Mas assim, você vai indicando, eles vão achando outros caminhos que às vezes não consegue acompanhar. Mas você vê que você ensinou aquela pontinha de pé e hoje eles estão dando aula, estão fazendo faculdade no exterior. Outras duas também estão comigo no concurso, né? Uma não tinha dinheiro nem para pagar o concurso, sempre falo isso, né? E ela dava as moedinhas assim, olha, toma as moedinhas para pagar meu figurino, né? E cortava o coração, porque a gente sabe que o querer delas era maior, né? E quando você vê que deu certo, às vezes eu apronto assim com eles, como essa, né? Você quer mesmo? Aí eu paguei o concurso dela, ela passou, hoje ela trabalha comigo. E outra, ela tá voando. Eu tenho muito orgulho dela, né? Então, é os melhores troféus que eu tenho. Nossa, é muito lindo ver você falando, seu olho brilhando, assim. Parece que, tipo, nossa, que é um abraço, assim, coisa linda demais. E eu tenho muito desejo, né, de dar aula e tudo mais, que eu quero fazer isso também. Porque eu tive bons professores que me instigaram, que fizeram querer estar dentro da arte. E eu penso que, sim, que eu quero passar isso também. Quero estar nesse lugar de instigar a arte na pessoa, de fazê-la
de colocar essa sementinha e ver crescendo. E eu espero, né, conseguir. Faz uns 10 anos que eu quero dar aula, faz pouco tempo que eu consegui dar minha primeira oficina, porque eu me auto-saboto muito. Que é isso, a gente fica com medo, a gente acha que não está pronto para dar aula, que inclusive nessa oficina que eu fui dar, eu achava que eu não estava pronta, assim, e dando a oficina, eu estava assim, caramba, eu tenho propriedade do que eu estou falando, e foi me dando uma confiança, e no final eu estava assim, caramba, é isso que eu quero dar aula, que gostoso, e espero que daqui para frente eu tenha mais oficinas, que eu dê mais aula, que eu comece a instigar as pessoas, e essa coisa no coração e é uma delícia. Dica de ouro é ter fé, acreditar e dar o primeiro passo, que o primeiro passo é difícil, mas depois quando você dá o primeiro, você vai pro segundo, aí você não para mais de andar. É isso? Tá patinando assim, vrau, e vai. E continuando nisso, né, de dar aulas, você é coordenador pedagógico da Escola Municipal de Artes de Taboão da Serra, que foi essa que eu mencionei, que eu vi quando eu estava construindo, que foi muito legal de ver passando. Eu falei, caramba, estão construindo uma escola de arte aqui, que lindo. Como que é que você vê a experiência pedagógica impacta no seu processo de criação? Para mim está sendo um belo mundo, porque é diferente quando eu coordenava meu grupo, direciono meu grupo, porque eu não tenho não tive nenhuma orientação. Eu acreditava e ia no meu acreditar, ou no que eu assistia, né, nas escolas e ia criando aquele e aí indo, seguindo. Agora, quando eu peguei uma escola que tem uma proporção maior, impactou muito, muito e ajuda muito, né? Porque eu fui coordenador de modalidades vertentes que não tem nada a ver com a minha. Então impacta porque eu sei que para coordenar isso eu tenho que ser bem minucioso, porque cada modalidade tem as suas especificidades e também dentro desse nicho de cada vertente tem as pessoas que são diferentes. Então eu tenho que ter um olhar, né, de acolher eles como se eu não posso só falar da minha modalidade, né, o que cabe para minha modalidade pode não caber para a sua, não pode caber, pode caber para a sua, mas não pode caber com outro amigo, a do outro já tem que se adaptar à nossa. Então, e tudo isso a gente tem que conseguir amarrar para estar cumprindo ali com o conteúdo, para concluir com tudo, né, para a programação sair completa e a escola atingir a sua missão e sua ideologia. E você já deu aula em outras escolas, né? Inclusive no EDA. Como que você vê qual que é a diferença entre os dois? Que agora você está com um cargo, né, pedagógico e que você tem, acho que mais responsabilidade, mas qual que é a diferença e como que um influenciou no trabalho agora que você tem lá na Escola Municipal de Artes de Taboão da Serra? Então, já na EDA ou nas escolas públicas, né, quando eu estava com o meu grupo voluntário, eu tinha dicas, né? Olha, segue desse jeito, né? Não é melhor isso? Né? Tinha dicas, mas não com um caráter tão pedagógico. Já quando você pega uma escola que já tem uma missão, já tem as planilhas, você acaba entendendo o porquê você está aplicando aquela disciplina, aquela matéria. Tem toda uma estrutura, uma base, né? Tem um acompanhamento, o porquê primeiro ano aprende isso, o porquê segundo ano aprende aquilo. E no grupo não, você só vai, você não tinha aquela orientação. Então impactou em vários setores. Essas dicas contribuíram, né, para eu ser quem eu sou hoje, né? Então eu falo que é cadinho dali, cadinho daqui, e você vai construindo, né, vai fazendo o seu tapete ali, seu pano. E quando eu caí na escola, assim, de artes, em outros lugares pedagógicos, eu entendi a estrutura, e essa estrutura eu comecei a aplicar no meu grupo, onde que eu só aperfeiçoei. Tudo. Você desenvolve as suas atividades artísticas principalmente no município de Taboão da Serra. Como que você vê as políticas públicas voltadas para a arte lá? Existem essas políticas públicas? Você acha que elas são suficientes?
né, não querendo também, né, tipo, queimar o município do Taboão, mas é basicamente isso. Como que você vê essas políticas públicas voltadas para a cultura dentro do município? Bom, a minha realidade foi que eu saí de Taboão da Serra, eu comecei em Taboão da Serra, fiquei por pouco tempo, e aí eu saí de Taboão da Serra porque não tinha acessibilidade e nem apoio, muito menos valorização. Então, às vezes, tinha algumas oficinas, alguns projetos, mas só que eles eram pequenos e não era tão acessível, né? Falava que tinha acessibilidade sim, mas só que tinha limitações, né? Eu não culpo, né, o local, né, na época, porque era uma equipe pequena e ele já não tinha incentivo para expandir, né? E eu consegui toda a minha bagagem aqui em São Paulo, que já tinha mais acesso. Quando eu voltei para Taboão da Serra, vinham muitas pessoas que não eram da arte, não era da área, né? Algumas outras, né? Teve um secretário que ele era totalmente fora da cultura, mas ele sentou e falou, gente, ele foi honesto, sincero. Ele disse, eu não entendo nada de dança, instrumento, mas eu quero entender como é que é, para ajudar vocês. Ele ouviu, ele acolheu. Então começou a dar certo. Então chegou épocas que eles, eu digo assim, o município não colocava pessoas que era da área. E hoje em dia está tendo muitas políticas públicas, muito acesso, é meta, né? Porque entrou um secretário maravilhoso lá, que ele é da área, então ele sabe das nossas dores, ele sabe dos nossos anseios, ele sabe da nossa luta, né? E ele valoriza muito. Ele não é da dança, mas um casa com o outro ali, né? Um conversa com o outro. E hoje em dia a nossa meta é atingir comunidades, bairros, deixar mais visível. E não só na área da dança, né? Como teatro, música, artes visuais. Então a gente está tentando trabalhar em conjunto, um ajudando o outro, e a gente está conseguindo mais visibilidade e mais valorização. Você consegue enxergar que essas políticas públicas estão chegando na comunidade, está chegando na população de Taboão da Serra? Provavelmente deve ter pessoas dos arredores também de Taboão da Serra que estão indo para lá para ter aula, né? Principalmente agora que abriu a escola. Sabe o que é engraçado? Que as pessoas de fora de Taboão da Serra sabem mais do que os próprios moradores, né? Que nem, por exemplo, a Escola Municipal de Artes. Tem vizinhos que nem sabia, que achou que era só um prédio que tem lá, né? Tem pessoas que moram no centro, do lado de uma escola de música, né? Que tem teatro, Meu e Deus! eles não sabem. Não, eu fico pensando como que não sabe. Quando estava construindo, tinha uma placa enorme aqui falando: aqui está sendo construída a nova Escola Municipal de Artes de Taboão da Serra. É também porque não vê, né? Não percebe o arredor. Porque tinha uma mega placa lá. Inclusive, no Tabuão, tem pessoas que moram ao lado desses equipamentos e não sabem, como eu havia dito. E as pessoas de fora, elas tentam vir para Taboão para consumir e a gente tem que meio que barrar. E a gente divulga, né? Muitas pessoas, a gente conseguiu atingir vários pontos de Taboão da Serra com vários cursos, acessibilidade à cultura, sim, gratuita, né? Tranquilo, mas ainda existe pessoas que falam assim, não tem. Não vi, nunca vi. Eu mesmo, né? Não é uma. Eu acho que é cultural, ainda é uma coisa que precisa ter um olhar, né, para virar mais cultura. Porque eu estou quase 10 anos na Secretaria de Cultura de Taboão da Serra e eu ainda ouço pessoas dizendo que no bairro delas não tem e nós temos que mandar o endereço para lá e explicar que tem muito, porque Taboão é muito populoso e tem muitas pessoas que consomem, como também tem muitas que ainda não acessou porque não sabe. Que loucura isso, né? O Taboão realmente, se eu não me engano, tá no top 5, né, das cidades da área metropolitana de São Paulo com a maior população. Se não for a maior, né? Se eu não estiver enganado. E é muito louco que não chega isso nas pessoas, né? O que você enxerga que... Como que você
consegue pensar de como que faria para que isso chegasse em mais pessoas. Essa informação de que existe, que está existindo formação cultural espalhada pela cidade, para que as pessoas tenham acesso e que elas saibam que elas possam frequentar esses lugares, esses espaços. Já estamos fazendo isso, né? Antigamente, nós comportávamos metade de um espaço, né? E esse espaço ficou pequeno. Aí, um ano eu fui diretor artístico, já conseguimos o ginásio, para saber o quanto que consome. E mesmo nós fazendo divulgação, apresentações em praças, né, não estamos conseguindo. Faixas, outdoor, carro passando, divulgando, não só a cultura, o esporte também, né? Mas só que a cultura está ficando mais forte. E como que a gente quer fazer isso? Indo nas escolas, né, levando uma apresentação de balé, uma apresentação de hip hop, mostrar um pouquinho, né? Peças de teatro, pockets, né? E no intervalo deles, ou fazer uma sessão para eles, para mostrar que tem, que eles podem, que é acessível, é de graça. E estamos fazendo esse trabalho de formiguinha, porque a gente tem que atender a nossa demanda, que está lotada, cheia, e a gente quer expandir, e tem mais vagas. E como que a gente vai fazer tudo ao mesmo tempo? Então, por isso é um trabalho de formiguinha, mas nós vamos chegar lá. E existe tipo, um trabalho para que se tenha um contraturno da escola. Existe isso dentro de Taboão da Serra? Existe essa possibilidade de que essa formação cultural seja um contraturno escolar? Isso é informado? Você sabe sobre isso? Sim, sim. Antigamente, não pela Secretaria de Cultura, existiam esses contraturnos escolares, né? E a escola também já existia. Como ela expandiu, ela virou escola mesmo, com várias aulas, todos os horários possíveis, desde manhãzinha até tarde da noite. Tem, porque expandimos. Porém, com esse período integral que eles adotaram, a gente tem uma quebra, porque às vezes o horário dos alunos é que nós temos assim. Uma visão onde que as crianças teriam que frequentar a escola durante o dia, no máximo até a tarde, e à noite deixar pelos adolescentes, os adultos, né, por conta dos dias de hoje. Então, as crianças, onde que nós temos mais vagas, porque é os horários de contraturno, e como está integral, às vezes elas saem bem no horário da aula, da escola de artes. E a gente tem um grande problema com isso. Ou senão elas não conseguem acessar a escola porque elas têm que ir para a escola. Nossa, maior loucura isso. E existe algum plano assim para que vocês coloquem esses cursos dentro das escolas? Talvez fosse uma possibilidade, né, de aumentar aumentar tipo, o tanto de alunos e aumentar também a disponibilidade desses cursos. Já temos, só que nós temos problemáticas, né? E nós não estamos conseguindo ainda achar uma solução, né? Por quê? Falta profissionais na área para atender essa demanda, essa vasta demanda, e também já são acordos, planejamentos que tem que ser de secretaria para secretaria. No caso, seria a Secretaria de Cultura com a Educação. Como também a de Esportes também tem que falar com a educação. Então, eles estão vendo como organizar isso, né? Ok, pode até ter o projeto, mas e os profissionais? Né? E não é fácil, porque tudo a gente tem que ser transparente. Bem interessante, assim, de entender como que está acontecendo isso, acho que de uma forma mais administrativa, né? Então, precisa dessa comunicação entre as secretarias, né? De educação, a de cultura e talvez também a de esporte, para que possa acontecer isso. Eu imagino que deve ser muito complexo, né? De costurar tudo, porque tá tudo ali junto, mas também tá tudo separado, e como conciliar tudo para que seja harmonioso, né? Sim, porque são máquinas diferentes, né? A gente costuma falar isso, que são máquinas diferentes que têm que trabalhar juntas em harmonia. Então, se eu deixar de fazer o meu trabalho para te ajudar e ajudar o outro, eu posso pecar na minha excelência. A mesma coisa eles. Então, acredito eu
que isso daí é planos e planos, projetos e projetos que eles têm, que eles já falam pra gente, que eles têm intenção, mas só que para não dar errado, né, eles precisam conversar muito, tem que planejar muito, e é um trabalho bem árduo, com muito estudo e pesquisa. Nem consigo imaginar, né, a complexidade que é tudo isso, né, para conseguir, acho que, conciliar todas as políticas, né, tanto de educação, tanto de cultura, para que consiga chegar em mais pessoas, mas também que as coisas estejam bem estruturadas. E é legal que está tendo esse esforço, né, e que mais coisas sejam conquistadas. A gente vai mudar um pouquinho o rumo dessa conversa. Você acredita que é mais fácil viver de arte como artista individual, artista solo, ou como um coletivo, como um grupo? Vai muito do artista, da pessoa, né? Se eu fosse viver só como artista solo, eu deixaria de fazer uma coisa que eu gosto, que é transferir conhecimento da aula. Então seria mais fácil, porque eu teria que estudar, eu teria que buscar cada vez mais, e se eu errar, é algo meu, né? Então seria bem mais fácil. Agora, no coletivo, para mim dá mais satisfação, dá mais prazer de querer ir adiante. Porque vai chegar uma hora, eu posso até ser um famoso, mas chega uma hora que minha fama vai acabar. E eu já, do meu jeito, gosto mais do povão, gosto de ficar no meio do pessoal, de dar aula. Então, eu prefiro o coletivo. No meu caso, eu prefiro o coletivo. Porque o time começa a ganhar, né? Você aperfeiçoa esse time e o time que está ganhando, a gente não se mexe. E você tem, né, diretor desse coletivo, deixa eu ver aqui, que é muitas informações, né? Você é diretor desse grupo, né, de dança chamado Power Dance. Por acaso o grupo tem uma sede? Fala também, né, como que o grupo se mantém, como que é a organização desse grupo. Muitas perguntas, assim. Não, é porque você fez as perguntas, vem passando um filme, né? E é um filme que tem muitas histórias boas e ruins, né? Que faz parte, né? As frustrações que faz parte. Mas o projeto, ele começou de uma ideia minha, que eu tava dançava na rua e quero dar aula, ensinar as pessoas, porque eu fiquei revoltado que existia academia de dança, não sabia daquilo. Eu, é só dançar, nem imaginava. E existia isso. E eu queria transferir para as pessoas que era que nem eu, que não tinha acesso, né? E quando eu consegui, e vem a questão, aonde? Existe isso? Dá para fazer? Na rua, eu não posso fazer na rua, né? Onde? E eu descobri que existem projetos que cedem o espaço para você estar começando. E graças a Deus eu tive uma pessoa que me adotou muito ali, adorou a ideia. Quando eu dei a minha primeira aula, eu já queria sair chorando, porque, nossa, como é difícil dar aula. Aí eu, não, pera, mas você não aprendeu no primeiro dia. Você também não vai dar aula em um dia. E aí eu fiquei com isso na cabeça, tive esse lugar. Por conta de políticas, eu saí desse espaço, fui para um outro que me ofereceram. Aí, nesse outro lugar, veio política de novo. Eu sempre fujo dessas politicagens, tá? Que é diferente de política. E eu fui abraçado aqui na região, né, com um projeto. Até falaram, olha, você merece um tapete vermelho. Eu falei, nossa, né? Então, fui pingando. Nunca tivemos uma sede própria, até o momento que uma mãe viu nosso esforço, viu nossa dedicação, já estávamos completando 10 anos de grupo, e ela ofereceu um espaço que ela tinha, só que ela não tinha pedreiro, ela não tinha eletricista, e ela falou assim, olha, é seu, mas você precisa limpar aqui. Então, os alunos, né, unidos, fazemos a força, construímos nosso espaço, ficamos por belos anos ali, né? Fui pedreiro, fui pintor, encanador, professor, coordenador, tudo. Né? E eles também viveram, sentiram a diferença, como que é difícil. Eles começaram a mexer na parte administrativa do curso também de formação, que é um curso de formação, e começaram a valorizar mais. Depois de um tempo, pandemia, né? E cortou, e aí nosso espaço ficou deteriorizado,
Só que para a gente se manter, eu nunca cobrei nada. A minha intenção é, se Deus quiser, manter vivo com esse grupo até partir sem cobrar R$ 1 de mensalidade. Né? E é essa a minha missão. Né? Muitas pessoas falaram, olha, cobra, é melhor, você tem gasto com isso. Não é minha missão. Eu sempre digo, não é minha missão. Né? Eu comecei sem pagar e vou terminar sem pagar. E eles também. Eu só quero que eles estudem, essa é a minha condição, que eles estudem e sigam. E depois da pandemia, conseguimos espaço, né, com parceria com a Escola Municipal de Artes Integradas, né, de Taboão da Serra. Ficamos um belo tempo lá, até que surgiu a oportunidade de eu voltar com o estúdio. E, inclusive, nesse estúdio eu tenho uma grande amiga que trabalhou comigo na prefeitura, que ela tem a mesma linguagem que eu, e uma aluna minha, que eu chamei para ser sócias, porque sozinho não damos conta. Ainda mais hoje, e arte. E montamos o estúdio, temos a sede própria agora, finalmente, e não tínhamos barra, não tínhamos som, não tínhamos linóleo, e conforme a gente foi caminhando, fizemos rifas, festivais, muitas pessoas apoiavam, e com esse dinheiro a gente não gastava com coisas fúteis, eram com festivais, som, barra, e nesse estúdio a gente juntou tudo que a gente tem, montou, fez uma parceria com o estúdio, que é nosso, e hoje a gente se mantém lá. Meu Deus, que trajetória linda. São muitas coisas passando na cabeça. Eu quero voltar, né, no que você falou, que vocês ficaram durante 10 anos sem ter uma sede, indo de um espaço para outro. Como que foi isso? Como que foi esse período, até tipo, o período que vocês construíram o próprio espaço? Mas esses 10 anos, como que era? Como que foi vocês pingando de um espaço para outro? Foi assim, literalmente pingando, porque nós fugíamos de politicagem e chegou um ponto que nós não tínhamos mais lugar para ficar, né? E eu não sei, eu falo assim que é muito amor, né, pela arte, ou se não era muito amor pelos alunos, ou se não também de ver... muitas vezes eu pensei, falei, eu vou parar, não dá mais. Não dá mais, não tem lugar, eu tenho que ficar correndo atrás de lugares, não dá mais. Mas aí você vai passando, vai refletindo, vê aquele filme e fala, poxa, mas aquele aluno tá gostando, vai dar certo. Poxa, essa daqui se mata, ele se esforça para fazer a aula, né? Outra chora quando não tem. Aí você fica pensando nesses pequenos detalhes que faz a diferença, aí você vai persistindo, insistindo, persistindo, insistindo. E eu acredito muito que Deus sempre vai dando, assim, o fardo para você, mas que não seja tão pesado que você não possa carregar, né? Então, tem coisas que eu não entendi, eu mesmo, eu falei, nossa, né, eu levei, foi 13 anos da minha vida sem trabalho formal, né, e um monte de gente falando, cancela, isso aí não te dá dinheiro, né? Pra quê? E eu ficava pensando nas crianças. E agora não tem espaço, e agora? Até aqui, né, no Educandário, né, fizemos alguns ensaios aqui por conta própria. Aí quando enxergaram a gente, né, que viu que a gente estava aqui dançando, eles queriam entender o que aconteceu, cederam espaço pra gente, só que a gente conseguiu essa sede, né? Algumas mães viram as nossas condições aqui, né? Que não que aqui seja ruim, mas era espaço aberto, público, tem movimento, e era bicicleta, patins, pessoas correndo no meio da aula, e querendo ou não, para uma aula de dança atrapalha. Chuva, quando eu chovia, esquece. Então conseguimos esse espaço e aí você vê assim, foi persistência mesmo, e insistência, por isso que eu sempre falo isso, porque se fosse outras pessoas, elas já teriam desistido. E eu acho que também foi por conta de teimosia, eu falei, não, vamos fazer 10 anos, 10, porque né, depois que a gente completar 10 anos a gente desiste, ou senão depois a gente fazer algumas realizações, que eu consegui. Mas, hoje 22 anos. Caramba! E depois desses 10 anos... vocês construíram a sede de vocês
Quanto tempo demorou para construir essa sede? Imagino que deve ter sido assim, tipo, de um baita orgulho, assim, de uma realização quando isso aconteceu. Conta um pouco de como que foi também quando vocês estavam com a sede, como que vocês conseguiam dinheiro para manter esse espaço. Então, no meu grupo, eu ensino eles não só a dança, eu ensino outras vertentes, né? Porque muitas escolas formam os alunos, o aluno está formado em dança, mas só que não consegue dar uma aula, não consegue organizar um evento, não consegue socorrer alguém ou alguém que está próximo. Então, eu passo essas matérias básicas que contribuem. Então, quando a gente ganhou espaço, viramos pedreiros, viramos pintores, de tudo, nós que construímos, né? E não tivemos pedreiro, não tivemos políticas públicas, muitas pessoas viram o nosso crescimento, não tivemos apoio, e aí vem aquela questão, cimento, pedra, material, né? O que que nós fazíamos? Rifa, apresentações, né, com entrada simbólica, com ingresso simbólico, bazares. Então, eu não tinha essa preocupação de ter esse peso sozinho. Eu mais coordenava e auxiliava eles da mesma forma que eles davam ideias. Então, aprendi a fazer maçã do amor, aprendi a fazer sequilhos, aprendi a fazer mandala, essências, né, umidificador de ar, e a gente saía vendendo na rua, né, bingo, festivais de dança, e esse dinheiro, fora os ferros que tinham lá, que nós vendíamos, e tinha umas mães super parceiras, que enquanto a gente estava lá, no pesado, elas estavam cozinhando pra gente, e ao mesmo tempo a gente pesquisando de como fazer um piso queimado, de como colocar uma janela. Então a gente ficou assim, a gente construiu lá assim, se mantemos assim, e levamos por volta do que foi, acho que de 6 a 8 meses, né, para deixar um piso legal. Não era o piso adequado, né, mas nós conseguimos deixar um piso para a gente voltar às aulas. Abrimos mais vagas, que o espaço expandiu, né, e o grupo tinha dado uma evasão por conta do espaço, né, na época e condições. E a gente foi se mantendo assim. Todos os eventos que tinha era rifa, né, um grupo maior, cada um ajudava, aquele que não conseguia vender ele comprava. A gente sempre viveu assim. Nossa, é muito, muito bonita essa trajetória. E, nossa, você falando assim de que quer que seja gratuito, que vai continuar sendo gratuito, que você quer continuar com isso até a sua ida, a sua partida, e que espero que tenham pessoas que estejam dentro do grupo que depois peguem esse bastão e que continuem isso, e que seja um grupo que dure, sei lá, 200 anos. É assim, incrível, um grupo desses, assim, existindo e atendendo a população, né, periférica. Me diz, depois que veio a pandemia, a espaço ficou deteriorado. Como que foi para depois vocês agora terem a sede própria, esse caminho, né? Durante a pandemia, como que o grupo se manteve e como que foi? Provavelmente foram com aulas online, né? E vocês se apresentaram durante, acho que depois do período. Conta um pouco desse período também da pandemia. Bom, eu pensei que ia desistir, que o grupo ia acabar finalmente, né? Iria terminar. Por quê? Antes de nós termos a sede, né, essa que a gente construiu, nós estávamos aqui no Educandário, como havia dito, né? E para a dança não era adequado. Então chegou uma hora que eu estava falando, não deu. E eu estava decidido, né? Eu falei assim, vamos concluir esse espetáculo de final de ano, que estávamos a todo vapor aqui, ensaiando e correndo. Sim. Aí eu falei, não vai dar. Um mês antes, essa mãe me acionou, né? E falou que tinha esse espaço. Então eu já tinha falado para o grupo que pós-show, né, pós-espetáculo, ele ia fazer um pronunciamento, né, entre eles. Então ia ser um baita espetáculo lindo, maravilhoso, e depois ia jogar o balde de água fria. Mas eu precisava. E nesse um mês eu me animei. Só que os alunos já sentiam, né? Eu tinha alunos que eram instrutores e coreógrafos, né? Então eu já tinha comunicado para eles. E eles ficaram todos abalados.
Só que eles não sabiam da surpresa, então eu falei para eles que eu estava encerrando o grupo, que eles precisavam assinar a ata, que tínhamos encerrado as aulas do grupo de dança Power Dance no Educandário, né? Eu coloquei aulas do grupo de dança Power Dance. Eu deixei um espacinho ali. Todos eles assinaram, tem documentado isso em vídeo, eles chorando, tudo. E depois eu apresentei o novo local. Aí eu coloquei assim, não iremos mais fazer a aula no Educandário, vai ser aqui. Então foi uma alegria, reacendeu, né? Aquela chama, tudo. Quando veio a pandemia, eu falei, ai, de novo não. Aí já me desmontei. O que me segurou foram 3 alunos, né, que me chamou para conversar, falou assim, olha, eu sei que tá complicado para você, né, eu sei que pegou muito, né, tá sem espaço agora, que você não consegue, você não tem forças, caminhos para continuar, mas a gente tá aqui para te ajudar e dar umas ideias. Aí eu falei, epa, esse fogo, essa chama não vai apagar. E eles deram ideias. E assim eles estavam me ajudando, né, me conduzindo, e a gente reacendeu. E aí chegou o momento que foi assim, agora a gente levantou de vez, aí teve outras... eu fiquei com medo, confesso que fiquei com medo de perder o espaço que nós estávamos, porque é público, né, e a preferência era de quem estava cedendo. Então tinha eventos, tinha às vezes aulas extras, então a gente era obrigado a não ter aula. E na pandemia, eu tinha feito os exames teóricos via online, né? As provas, né? O exame prático via online. Eu falei, ó, fechou. Daí eu pego, faço a cartinha para eles podem dar continuidade em outra escola, e assim segue. Né? Eu falei, aí já encerro. Mas não, foi graças aos alunos que sentiram, né, o que eu passo, o que eles passam, para reacender essa chama. Gostoso. Nossa, aí a cabeça vai assim a milhão. Que os desejos de ter sede própria, os desejos de fazer muita coisa, né, dentro do teatro, dentro da música e, né, com as pessoas aqui que estão comigo na produção são pessoas que também têm esse desejo de a gente ter um espaço nosso, da gente construir, acho que da gente fomentar um pouco da cultura aqui no nosso território, que a gente vê que a cultura aqui é muito precária, muito que existem lugares que o acesso, quando tem acesso, né, um acesso quase negado. Existem espaços culturais que não são usados, estão fechados, e que você fica assim, caramba, esse espaço está aí, esse espaço existe e a gente não pode usar. E é legal de ver que existem grupos que estão conseguindo, né? Que apesar de todos os apesares, o grupo está aí persistindo 22 anos. Caramba, é muito tempo. E que continue por 200, 300 anos e que o grupo vá indo. Agora que vocês estão estruturados, têm a sede própria, o que vocês pensam para o futuro? O que vocês querem alcançar? O que você quer alcançar com esse coletivo? E o que você vê também com as suas sócias, com provavelmente essa galera que também está como coreógrafo? O que vocês querem alcançar com o coletivo, querem alcançar com esse grupo para o futuro? Nós já estamos conseguindo alcançar esse objetivo. Na verdade, o grupo de dança Power Dance, ele foi o experimento de tudo que eu sonhei, de tudo que eu almejava. Por isso que eu falava que eles eram o meu laboratório. E o que dava certo com eles, eu aplicava para fora, como eles também sabiam que dava certo, né? Então, a nossa intenção é dar continuidade ao projeto, né? Temos o estúdio, que é em parceria com o grupo, e fomentar aqueles alunos que estão em formação do Power Dance a dar aula durante a semana, como trabalho registrado, como um profissional, mesmo um professor da área, formado, qualificado, que busca, que estuda, né? Fomentar eles com cultura, instruir e indicar eles também para fazer uma faculdade que ajuda, né? E ter, assim, não largar o estúdio, né? Porque a gente gosta deles, assim, mas ao mesmo tempo eu sempre indico eles para dar aula em outros lugares, trabalhar em outros lugares, buscar alimentos, né, em outros lugares. E estamos conseguindo já isso, né? Tenho alunos fora do país, tenho alunos trabalhando comigo, como eu havia dito. Então, esse objetivo está mais fácil de alcançar agora. Provavelmente você já respondeu um pouco dessa pergunta durante essa nossa conversa,
Mas eu vou fazer uma pergunta que é mais direcionada, né? Quais foram os maiores perrengues que você passou com esse coletivo, com esse grupo, mas também pessoalmente, como artista, como professor? Talvez seja uma resposta longa, né? Mas acho que é interessante também saber um pouco disso. Bom, então você está fazendo a pergunta disso daqui. Eu vou mostrar aqui. Com licença. Esse aqui foi nosso primeiro troféu, né, de 2004. Foi terceiro lugar, mas para mim é primeiro lugar. Né? Por quê? Fomos em um festival de dança e eu não tinha noção, foi a primeira vez com um grupo, e para a construção de uma coreografia de jazz, ela leva um tempo. Então, para a gente era mais fácil montar o axé, que era mais, né, música de modinha, tudo. Então, fiz a costura. Quando a gente chegou no festival, só tinha escola e academia conceituadas, figurinos lindos, maravilhosos, e o meu grupo com simples, com básico, todo mundo com sapatilha, meus alunos com moleca, né, aquele sapatinho, porque era mais em conta. E aí, antigamente era bem mais criterioso, você entrando no palco, se você entrou errado, desconta um ponto, figurino torto, outro ponto, cabelo, tudo, eles eram bem rígidos. E aí eu falei assim, poxa, a gente não vai ganhar. Aí eu falei, não tem como, eles estão anos, a gente está começando esse ano. E para nossa surpresa, começou a dar tudo ruim. Aluno atrasado, pai não queria levar aluno, eu tive que sair do evento para ir buscar aluno, porque eles eram menor de idade na época. E aquele pessoal olhando assim pra gente torto, a gente já tava sentindo acuado, né? E aí, para completar, uma das meninas saíram correndo e esqueceu da vestimenta íntima dela, de baixo. E elas estavam dançando com saia de preguinha, e era axé. E criança, gente, né, saiu correndo. E eu falei, meu Deus, perdemos. Aí uma mãe falou, não vai perder não. Aí deu um jeito, ajeitou as meninas, dançamos. O pessoal gostou, tudo. E aí, como sempre, antigamente, né, meu grupo nunca teve, vai para festival, nunca teve brigas, rixas, assim, né? Muito pelo contrário, a gente ajudava. E no final, ganhamos terceiro lugar. Nossa, me acabei. Chorei, não acreditei, porque as pessoas estavam falando assim, ganhou porque é incentivo. Incentivo. É terceiro lugar. Mas, poxa, em Taboão da Serra, que o foco é balé, jazz e contemporâneo, um axé, ganhar, porque antigamente não era como hoje, balé com balé, jazz com jazz. Não, era balé, jazz, hip hop, contemporâneo, dança do ventre, todo mundo junto, o melhor vence. Então esse terceiro lugar com axé, aonde que eu moro ainda com um grupo que a gente sabe o que nós passamos, é primeiro lugar. E trombamos assim outros festivais aí, com os mesmos grupos, e percebemos que não foi incentivo, né? Porque eles tinham potencial. Aí foi o gás que deu para alimentar e seguir em frente. Aí veio os sonhos, né? E os sonhos foram se realizando. Esse daqui foi a continuidade de um sonho, né? Antes de eu explicar, né, eu vou falar como que foi. Eu queria... eu levei uma proposta, na verdade, para uma pessoa que eu recebi no meu e-mail esse festival, que ele é internacional. Né? Ele acontecia na Argentina, acho que ainda acontece, na Argentina. E ele estava, acho que na edição 3, edição 4, eles estavam começando. E essa pessoa desdenhou. Eu falei, não, perigoso, você está com um aluno menor, né? E como que você vai fazer transporte? Ai, não vai não. Tá bom, né? Desisti do sonho de levar um grupo de comunidade para o exterior, que era um sonho. 5 anos depois, a mesma pessoa que falou para mim que era perigoso, ela estava indo para esse festival. Olha só. Aí eu falei assim, bom, se der certo, eu vou. Deu certo. Eu falei, eu vou. Como que eu vou? Então, esse troféu aqui, eu falo que os meus troféus não são troféus, são histórias. Que histórias que a gente vai colecionando conforme vamos vivendo. Mas os troféus mesmo são os meus alunos que deram certo.
né, que estão aí, né, as minhas sementinhas, que nem eu falo. E essa história aqui surgiu o quê? Tá, vamos. E aí, transporte, passagem de avião, exterior, precisa de que documento? E a gente, né, marinheiro de primeira viagem, não sabia. Vimos o ônibus, né, um traslado que era de Foz do Iguaçu para a Argentina, né, e tínhamos que ir de avião até Foz. Então, nossa, meu nome chegou com um monte de passagem que eu tirava para alunos, assim, os pais cegamente acreditando em mim, vai, pode ir. Pagaram certinho, fizemos rifa, fizemos festival, fizemos bingo, saímos na rua pedindo dinheiro, conseguimos juntar nosso dinheiro, realizei o primeiro sonho, vamos para a Argentina. Levei pessoas que nunca viajaram de avião, né, realizaram, eu falei, nossa, consegui. Quando chegou na fronteira, esse eu tenho que citar os nomes, e quem é da época vai lembrar. Carla Milene Cleiane. Carla Milene Cleiane. Os documentos dela estavam barrando na fronteira. Ficamos 8 horas na fronteira. Eu já não tinha mais psicológico. Foi o primeiro perrengue de lá. Ficamos presos. As crianças sem comer. E eu desesperado, o que eu faço? Porque até então, nós fomos de avião e tinha que esperar 4 dias para pegar o avião de volta. Então, como que eu ia ficar parado na fronteira com 62 pessoas? É muita gente, é muita responsabilidade. Então, esse troféu aqui é do Festival de Danças de Mercosul, né, do Mercosul, de Puerto Iguaçu, lá na Argentina. E teve outro perrengue, porque esse troféu foi uma coreografia montada por homens, né? Porque eu queria falar, homem também dança, né? E eu queria mostrar isso, só que lá fora. Só que eu tinha alguns alunos que falaram assim, não, vamos montar depois a coreografia, isso aqui no Brasil. Aí tá bom. E a gente começou a ver os preparativos e vamos montar depois. Gente, precisa montar essa coreografia. Precisa montar essa coreografia. Tá pela metade. Precisa montar. Chegamos na Argentina, teve a gente usar essas 8, 9 horas para continuar o trabalho, não conseguimos, como que não podia descer do ônibus, só para ir para o banheiro, e preso lá, e foi graças a Deus a uma coordenadora, né, a Cida, que dava as dicas para mim, na Ida Terezinha, que eu chamei, convidei ela, vamos comigo, vamos passear. E ela que salvou a gente, né? Porque ela já arriscava no espanhol, eu não estava nem sabendo o que falar, como proceder. E conseguimos desenrolar. Entramos. Chegou o dia do festival. E a coreografia? Não estava montada. Como vocês fizeram? Vamos montar depois. Gente, precisa... E eu comecei a me dar umas... Falei, meu Deus, festival internacional, pagamos, né? E o que a gente vai subir no palco? Faltando 10 coreografias para subir no palco, começamos a montar. Eu não tinha psicológico. Comecei a ficar nervoso e eles, e se fizer assim, assim, assado? Eu não conseguia absorver os movimentos deles. Eu não tô conseguindo absorver. E eu começava a tremer, ficar em pânico. Nervoso você não consegue, não entra nada. Você não abre bagagem no cérebro para entrar. E eu dançava mais 5 coreografias. Essa coreografia foi a 7ª. Foi a 7ª? Não, foi a primeira, na verdade foi a primeira. E outro perrengue, o pessoal da organização colocou uma coreografia nós, outra coreografia concorrente. Outra coreografia nós, outra concorrente. E os intervalos de música era de, no máximo, 3 minutos e meio. Eu tive que dançar com 6 figurinos, um em cima do outro, porque era eu sair do palco, tinha que tirar o figurino para estar pronto na próxima. Essa coreografia aqui foi uma que eu dancei de social. Então pensei, eu dançar de social, todo engomadinho, para depois dançar hip hop, depois voltar pro jazz, depois pintar a cara para dançar outro hip hop, que era a tinta, pancake. Então foi uma correria, só que os meninos conseguiram montar a coreografia. Eu falei assim, aí eu saio de uma disfarçadinha. Saí do palco, desmaiei. Nunca tinha desmaiado. Meu Deus. Nunca tinha desmaiado. Pensa um monte de aluno menor de idade, os poucos de maiores com medo, não sabia o que fazer. Aí quando eu fui ver, eu tinha caminhado, aliás, fui carregado por volta de uns 200 metros e eu, o que eu tô fazendo aqui?
Aí eu falei, pronto, perdemos. Eu caí no palco. E não, você dançou bem, foi quando você terminou a última. Aí, perrengue. Chamaram a gente no palco, porque eles falam em espanhol, e chamando, terceiro puesto. E a gente lá, não ganhamos. Aí Power Dance deu. Gente, eles estão falando Power Dance em espanhol. Aí fomos lá, conseguimos. Então, e na hora de voltar, o perrengue final. Né? Depois que a gente comemorou tudo, né? Tranquilo, vamos curtir, né? Porto Iguaçu. Nós tínhamos embarque o voo de volta 9 horas da manhã. O ônibus teria que buscar a gente às 4, porque teria que fazer a fronteira, né? Os RGs, confirmar que todo mundo que entrou no país está saindo. E teve Carla, Milene e Cleiane. Aí aquele desespero. Só que foi mais fácil. Só que o motorista, ele não conseguiu manobrar o ônibus, quebrou o ônibus, teve que mandar outro ônibus e ele vinha de Foz do Iguaçu, território brasileiro. Então ele voltou para buscar a gente. Fomos com... Nem guardamos mala, foi no colo mesmo. Vamos, coloca a mala, vamos. Chegamos no aeroporto, o avião decolou. Perdemos o voo. Como a gente estava em 62 alunos... É verídico, gente, é verídico. Meu Deus! 28 alunos ficaram, porque os outros voos de volta foram mais tarde e horários diferentes. Eu fiquei na leva dos 28. Só que foi bem, né? Teve o lado bom, né? Acionamos o conselho tutelar, acionamos o pessoal do evento, acionamos a companhia aérea e aí eles juntos acharam um resort 5 estrelas para a gente ficar de um dia para o outro, porque eles iam organizar a passagem. Nós estávamos já quase 5, 6 dias na Argentina sem comer feijão, sem comer direito, então pensa. Eu consegui levar um grupo de comunidade para curtir uma balada, né, lá na Argentina, que muitos não sabiam que era balada, né, e era uma danceteria tranquila, mas voaram de avião, conheceram um país fora do Brasil, ganharam premiação internacional e ficaram no resort 5 estrelas. Então, assim, não é troféu, são histórias. A história! É aquele momento que, quando a pessoa está contando uma história, e isso foi só o começo. E aí vai escalacionando. Você fica, não é possível. E aí, caramba! Nossa, história linda, assim, tem que virar um filme, um livro e tudo. Nossa, incrível. Ficamos famosos quando chegamos aqui, porque eu levei a fama assim, ó, o professor que perdeu o avião com o grupo de dança. Só faltou sair no jornal, não sei se saiu, ainda não sei, mas famosos estávamos. Agora me diga, por que ainda fazer dança em 2026? Porque eu nem acho que deveria existir o porquê, deveria ser você é obrigado a fazer. Porque hoje em dia, né, como estão as gerações, né, tá se perdendo aquela infância de brincar na rua, né, de ser solto, né? Hoje as pessoas estão muito presas, muito fechadas, celular. Então, a dança, além de ser uma atividade física, ela evita de você ir para o hospital. Né, de lotar os hospitais, que hoje está mais lotado, porque é depressão, obesidade, alimentação, porque as pessoas não estão fazendo mais atividade física. Então eu acho que deveria, não só a dança, mas deveria ser obrigatório para todos estar dançando, estar fazendo alguma atividade física. Eu sou suspeito falar, né, da dança, né? Então eu obrigaria todo mundo a dançar para evitar de estar no hospital, estar com uma boa saúde, disciplina, porque a dança traz muitos e muitos benefícios que algumas pessoas ainda acham que é somente dançar, e não é. E dançar é gostoso demais, né? Nossa, a melhor coisa, você se solta e deixa o corpo ir, né? Eu amo dançar, eu gosto muito de... Minha mãe era nordestina, meu pai também, e eles adoravam pro forró. Eu lembro, tipo, uma lembrança que eu tenho muito, toda terça-feira eles iam para esse lugar lá em Pinheiros, e aí, assim, na quarta-feira, se eles voltassem, eu não tivesse ido para a escola, minha mãe me acordava com um demônio no corpo, assim.
E era assim, toda semana ela tinha que dançar. E depois que ela faleceu, eu lembro que, acho que quando fez um mês, eu queria, eu queria visitar o túmulo dela, mas eu falei, eu acho que não faz muito sentido. E eu fui dançar. E aí, eu escolhi um lugar assim aleatório e tava tocando forró. Eu fiz, é isso. Minha mãe tá aqui comigo e eu dancei a noite toda e foi algo, parecia que ela tava dançando comigo, sabe? E aí é uma delícia dançar e tive que compartilhar essa memória que é gostoso. E a gente tá chegando no fim do nosso papo, que foi uma delícia. Nossa, como foi gostoso conversar com você. Nossa, passaria dias aqui, porque imagino quantas histórias não tem, né? Só essas histórias que você contou aqui, que a cabeça assim, pá. Tem uma pergunta que vai perpetuando, não sei se é essa palavra, mas que vai indo durante os episódios, que é, qual conselho que você daria para a pessoa que está ali assistindo? A pessoa que está ali te assistindo, com certeza adorou esse episódio. Qual conselho que você daria para a pessoa que está assistindo que quer entrar na dança, que pensa em se profissionalizar dentro da dança? Bom, eu sempre falo isso para os meus alunos e para quem realmente quer seguir na área. Se você descobrir que é o seu chamado, o seu dom, a sua vocação, é não desistir, é ter fé, esperança e às vezes entender o seu tempo. Porque eu mesmo levei muitos anos para chegar onde eu cheguei. Não foi fácil, não foi fácil. Eu achava que acabou, que iria desistir, mas eu tive pessoas fundamentais na minha vida que me ergueu. Inclusive, uma delas é minha fã número 1, que eu trouxe aqui. Ela não está mais presente aqui entre nós, mas eu tenho certeza que ela está lá em cima assistindo. E tudo que eu posso fazer ou poder incluir, eu sempre incluo ela de alguma forma. E aqui não foi diferente. Trouxe ela, para vocês conhecerem ela também foi da arte. É minha fã número 1, que fez eu acreditar, não desistir. Ela acompanhou toda a minha trajetória. Todos os meus espetáculos ela acompanhou. Estava ali na primeira fileira, né, chorando, dando risada, sendo homenageada, né, eu como um filho, assim, babão pela mãe que eu tenho, né, então ela foi o meu ponto, né, para minha haste, para me seguir em frente. Porque teve muitas pessoas que torcem contra, né, ainda mais que a nossa área, a nossa arte, a nossa cultura, ela ainda não é valorizada. Estamos chegando lá aos pouquinhos, mas estamos chegando. E se você parar na primeira tempestade, não era essa vocação. Não era. Você tem que ficar pela terceira tempestade, pela tempestade número 120, e tempestade infinita. E mesmo você não entendendo por tanta tempestade, é porque não chegou o seu tempo. Né? Não é fácil, eu sempre falo, não é fácil, mas não é impossível. Então busquem, estudem sempre, não para. Quem entra na cultura, parou de estudar, você vai ser uma das pessoas que seu amiguinho que está lá na frente vai ver você desistir. Então junta com esse amigo e siga em frente. Caramba, acho que esse encerramento assim fechou com chave de ouro, assim. É muito legal, assim, eu também perdi minha mãe, né? E parte do nosso coletivo que faz esse podcast acontecer, perder o pai ou a mãe. E temos, né, compartilhamos dessa saudade, desse aperto no coração. E não chora, seria! É muito linda essa sua homenagem. Quando eu tento também fazer essas homenagens à minha mãe. Toda vez que eu faço um show, eu gosto de que tenha uma parte do show que seja para ela. Não chora, seria. Porque minha mãe assistiu poucos shows meus, teve um show que eu tinha uma banda chamada Emanar Etnia, que ela assistiu, e ela estava, eu acho que eu já devo ter contado essa história umas 3 vezes, aqui ou mais, que ela estava lá o show todo de braço cruzado, e eu achei que ela tinha odiado o show.
Aí depois, quando eu cheguei em casa e perguntei pra ela, ela falou, não, gostei muito do show, mas não tinha nenhuma música que eu conhecia. Assim, muitas músicas que a gente apresentou eram músicas autorais e tal. E aí, depois que ela faleceu, sempre tem uma parte do show que eu canto alguma música que ela conhecia, que eu sempre conto essa história, que sempre eu faço essa homenagem a ela. E aí, é gostoso de ver, tipo, você também homenageando sua mãe, sua fã número 1, que tá assistindo a gente, tá dando like lá no YouTube do outro plano. Estamos chegando no fim desse papo, que foi, nossa, que papo gostoso. Meu Deus, ficaria 3 dias aqui te amarrar na cadeira e passar 3 dias conversando. Fala para as pessoas que estão ali te assistindo, onde elas te encontram na rede social, seja qual rede social que você estiver, também do seu grupo, Power Dance. Se a pessoa que está assistindo falou, nossa, que legal esse coletivo, quero fazer parte dele, como que a pessoa faz para fazer parte? E também onde que se encontra sobre o coletivo nas redes sociais. O grupo de dança Power Dance e o estúdio de dança Passos e Movimentos, eles ficam no mesmo local. Eles se encontram no Jardim Pedro Gonçalves, em Taboão da Serra, próximo ao shopping. E as redes sociais do Instagram do grupo de dança é @grupo Power Dance. Power Dance é POWER, não é PA. E o estúdio de dança é @estúdio de danças Passos e Movimentos. E a minha rede vocês podem encontrar como no Facebook, como no Instagram, como @DouglasAcerbi. Douglas, muito obrigada por estar aqui, por ter aceitado o nosso convite, por esse papo gostoso demais, por compartilhar essas histórias maravilhosas que vão assim escalacionando. Parece até que você está contando a história de um filme, de uma novela. Gostei muito da forma que você conta a história também. Muito gostoso. Então, muito obrigada. E você aí que está assistindo, se você der o like, seu dedo não cai, sabia? Se inscreve no nosso canal também. Vai lá no Instagram. Segue a gente está como @Vozes do Palco no Instagram, no TikTok, no X, no antigo Twitter, se você ainda usar essa rede social, né? E é isso. 3 beijos na bunda de todos. Se você tá no Spotify, dê 5 estrelas no nosso podcast, que também não cai seu dedo, ainda é de graça. Então, é isso. Beijinhos a todos e até a próxima. Este podcast é um projeto aprovado na 22ª edição do Programa para Valorização de Iniciativas Culturais do município de São Paulo, o programa VAI, com o apoio da Associação Prática Tatum. Este podcast é uma realização do coletivo Teatro, Memórias e Além. São Paulo, capital da cultura, Prefeitura da cidade de São Paulo, Cultura e Economia Criativa. Você ouviu Vozes do Palco,